Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Quinta-feira, 7 de agosto, cenário tá diferente, claro, eu avisei para vocês, quem me acompanhou aí há 2 dias atrás, falei que ia viajar, tô aqui na Serra Gaúcha, curtindo o friozinho, né, e acompanhando, claro, o Fogão classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Como é bom falar isso, depois de muito tempo, alguns anos aí o Botafogo não conseguindo passar dessa fase das oitavas. O Botafogo dessa vez conseguiu, até de forma tranquila, com 2 vitórias diante do Red Bull Bragantino, né? Então vamos falar disso e também, claro, do clima no Botafogo, né? As coisas estão quentes. Ontem não consegui gravar, porque justamente estava nessa coisa toda aí da viagem, mas os bastidores, né, continuam muito movimentados, desde Carlos Augusto Montenegro com áudio vazado, que não é uma novidade, né? Falando sobre a situação do John Textor, e fica difícil até para nós, torcedores, entendermos tudo o que está rolando, porque realmente são coisas aí bastidores mesmo, né? John Textor brigando com a Arias Management, tentando reassumir o controle do Botafogo, né? E a tendência, né, é que justamente o Textor, com a ajuda do grego Marinakis, consiga recomprar o Botafogo, né? E assim as coisas voltem, né, à tranquilidade sempre. O importante é que o David Ancelotti falou, né, que os jogadores estão blindados sobre isso, né? Toda essa situação aí realmente de fora de campo não atinja o campo, e foi o que nós vimos ontem, né? O Botafogo fez um jogo aí tranquilo pela classificação, né? Início da partida até o Bragantino levou algum perigo, chegou a marcar um golaço com o Praxedes, né? O gol acabou sendo anulado. O Botafogo que ontem teve algumas mexidas, né? Primeira delas, todo mundo já sabia, o Léo Link entrando no lugar do John, que está aí finalizando a sua transferência para o futebol inglês, né? Então o Léo Link apareceu em campo, sofreu esse gol, mas que nada podia fazer, né? Foi um chutaço, mas felizmente esse gol foi anulado, né? E o Botafogo com mexidas, né? Jogadores poupados, como o Álvaro Montoro, o Arthur Cabral, né? Jogadores poupados, já que o Botafogo tinha entrado com força máxima no domingo contra o Cruzeiro, né, na derrota para o Cruzeiro, na má atuação contra o Cruzeiro, e agora acho que o Ancelotti agiu corretamente de dar uma girada no elenco, até porque ele precisa conhecer esse elenco do Botafogo. Jogadores que entraram, como o Tuco Correia, o Santi Rodrigues, né, não funcionaram tão bem assim, né, ainda estão carecendo de um encaixe melhor na equipe. De qualquer forma, a gente pôde, né, observar esses jogadores, e o Botafogo saiu com o objetivo cumprido lá de Bragança Paulista, no estádio alternativo, né, do Bragantino. Todo mundo sabe que está sendo aí reformado o Nabi Abichedi, né, enquanto isso, jogando num estádio ali pequenininho, simpático até, né, o estádio da partida de ontem. E aí o Botafogo foi ali se tranquilizando, né, aconteceu um lance bastante chato, né, com o Marlon Freitas, a concussão, né, e tem o protocolo da CBF, né, o Marlon já automaticamente, né, ele que foi atendido, prontamente atendido, tal, deu ali aquele susto em todo mundo, né, tomara que se recupere bem o nosso capitão. O Marlon já terá que ficar fora do jogo contra o Fortaleza no final de semana, por cuidados mesmo, como eu disse, protocolo de concussão cerebral, né. Quanto tempo ele vai ficar fora, a gente não sabe dizer, mas é isso aí, tem que preservar a saúde do atleta acima de tudo. E nessas coisas do futebol, né, sai o Marlon, entra o Danilo e acabou sendo o nome do jogo, né? Além de uma grande atuação, ele deu assistência para o gol do Savarino, o gol que tranquilizou o Botafogo de uma vez por todas em relação à classificação. O Botafogo já tinha vencido por 2 gols de diferença, 2-0 no Newton Santos, abriu 3 gols de diferença, e aí ficou muito difícil para o Bragantino, que acabou tendo jogadores expulsos. O Danilo deu essa assistência, né, linda, e mostrou, né, começou a mostrar, né, botei na thumb, né, qualidade, talento, né, da maior contratação. Claro que ainda está muito cedo para a gente falar, mas ele deu ali pelo menos um aperitivo de quanto que ele pode ser útil ao Botafogo nesse meio de campo, né? O Danilo entra e realmente mostra muita qualidade, 22 milhões de euros investido no futebol dele, né? Então, Botafogo classificado, Botafogo com mais 10,7 milhões de reais na conta, numa etapa, aí, uma fase da Copa do Brasil que eliminou alguns
candidatos, né? Palmeiras acabou eliminado pelo Corinthians, Flamengo eliminado pelo Atlético Mineiro, Internacional eliminado pelo Fluminense, São Paulo eliminado pelo Atlético Paranaense, que faz uma Série B até ruim, né? Então, algumas até surpresas. Fato é que agora a coisa afunilou e vamos, na próxima semana, conhecer o adversário do Botafogo só em setembro, tá? Agora, quarta de final, só em setembro. Botafogo, que no Campeonato Brasileiro, a gente sabe, ficou muito difícil, né, buscar o título. Botafogo voltado agora para o jogo do dia 14, né, na próxima semana, contra a LDU, no Newton Santos, Libertadores, oitavas, né, um jogo aí chave para o ano do Botafogo, e depois de setembro retomando a Copa do Brasil, a maldita, né, que o Botafogo sonha tanto em conquistar, e tomara que isso aconteça, quem sabe, esse ano, beleza? Galera, desculpa aí o vídeo mais rápido, correria de viagem, tô tentando aqui curtir um pouco, mas claro, sempre ligado no nosso fogão e, enfim, acompanhando, mesmo que de longe, né? De longe, mas acompanhando. Beleza? Vou curtir agora um frio, tô curtindo um frio da gelada Serra Gaúcha, né? E amanhã, se Deus quiser, eu volto, beleza? Tamo junto, não esquece de deixar o like, fogão pra cima sempre.